Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco J. Silva, pois é, queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal pessoal, canal J. Silva, pois é, para mais uma prévia. A prévia de hoje é sobre um dos assuntos que talvez a gente não tenha assim uma certa praticidade em ouvir, principalmente quando se trata de escatologia, que na verdade são assuntos importantíssimos. Como assim? Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre os selos, sobre as taças, né, e as trombetas. Eu inverti a ordem aqui, mas é selos, taças, aliás, selo, trombetas e taças. Perdão. Ainda aparece até aí uns 7 trovões que não foi permitido, né, a João dar o significado deles. Mas enfim, a gente não vai falar deles até porque não tem como, né? A Bíblia não fala nada sobre eles. Mas enfim, sobre selos, trombetas e taças a gente tem uma certa incumbência de falar também. Mas por que não é tão ovacionado dentro da escatologia? Porque na verdade são fatos que irão acontecer na segunda metade da grande tribulação. E por estar acontecendo dentro desse período, obviamente, isso aqui já não tem muito a ver com a igreja, né? Independente da mente pré ou mid, isso aqui não alcança, né? Por que eu falei mid? Porque existe aqueles que dizem que nós, já pontuei várias vezes, mas não tem jeito, né? Que nós seremos arrebatados na segunda metade da grande tribulação. E se a gente não entender direito o que Paulo fala para a gente vai começar a achar que realmente vai entrar dentro da grande tribulação, porque ele diz que a gente vai ver a manifestação do anticristo. Se ele diz que a gente vai ver a manifestação do anticristo, isso acaba colocando em xeque aquela ideia pré-tribulacionista que a gente automaticamente apregou, dizendo que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas, vamos lá. Ser arrebatado antes da grande tribulação é porque, na verdade, a grande tribulação, de fato, só acontece a partir da segunda metade da mesma. Na verdade, é a última semana profética de Daniel que está em evidência, né? E ela vai se tornar tensa, literalmente, a partir da segunda metade desse período de reinado do anticristo. Então, durante esse segundo período, automaticamente, surge essa pauta da grande tribulação. A bem da verdade, né, últimos dias, tempos do fim, né, dias de juízo, acopla toda essa semana de uma certa forma. Porque durante seus primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai estar preparando o seu terreno, né? Vai estar condicionando, achando que vai reinar para sempre, né? Mas enfim, e aí na segunda metade vem de fato, né, o grande, né, momento da grande tribulação. Por isso que a escola MID chega a dizer que a gente só vai ser arrebatado na segunda metade, querendo ou não, mas o problema é que eles dizem que a gente entra dentro da grande tribulação. Bom, se a gente entrar dentro da grande tribulação, pontuando a partir do início dos 7 anos, aí sim a gente acaba dizendo que não, tá? Mas a bem da verdade, tribulação de fato, grande mesmo, só acontece a partir da segunda metade. Não que a primeira não seja parte dessa grande tribulação, porque é. Mas enfim, e aí Paulo tem aquela ideia de dizer, não, nós vamos ver a manifestação do anticristo. E aí complica, né? Não, mas ele diz uma coisa que a gente precisa se basear. O que ele diz? Porém, esse anticristo, embora a gente venha assistir a manifestação dele, não quer dizer que a gente vai acompanhar o seu reinado nem no primeiro período, quanto mais no segundo, tá? Por que a gente não vai acompanhar? Porque existe, né, aquele que o detém. E quem é que detém, né, a exceção, literalmente, do governo do anticristo na terra? O Espírito Santo que está com a igreja. Obviamente, o Espírito Santo e a igreja impedem essa manifestação. E aí é necessário que automaticamente a igreja venha a ser arrebatada, tirada desta terra, né, para que ele venha assumir de fato, sem impedimento nenhum, o governo mundial, que é a grande vontade dele. Embora, né, existam governos na terra durante esse período que não vai se render a ele, né? A gente já viu isso
e esses que não irão se render estarão se aliando a Israel na famosa batalha do Armagedon, metade da grande tribulação. Bom, e aí automaticamente isso aqui já deu para a gente entender, claro, que a gente não vai entrar nem na metade, quanto mais atravessá-la, como diz os pós. Bom, mas o assunto aqui, né, é falar justamente sobre esses pontos aqui que margeiam selo, trombetas e taças. Por quê? Como eu disse, a gente até cita e a gente procura até não se ater muito aos detalhes, porque eu preciso entender que João está tendo uma revelação de coisas que ele não conhece. E ele vai dar descrições, né, comparando a animais, a bichos, a insetos. E aí a gente precisa entender, estrela caindo do céu, uma grande montanha, o que João quer dizer? Então eu preciso, claro, entender que as visões que João está tendo deste futuro são coisas que ele nunca viu na vida, né? E o Senhor está pontuando para ele: ah, pastor, mas isso não acontece. Acontece, porque o profeta Ezequiel vai profetizar dizendo que via o seu povo voltando para casa em uma imensa águia de ferro. O que é isso, gente? Pois é, quando a gente pontua o livro de Naum, pois é, o livro de Naum fala sobre carros e carros em grande velocidades. Pois é, são as carruagens, né, os cavalinhos. Não. Deus está revelando pontos do futuro que desconhecia o profeta no momento. Ele não sabia, então ele vai pontuar do que ele está vendo: carros em grande velocidade, águia de ferro. E João está tendo visão de montanha, né, de estrelas caindo, de demônios que parecem com cauda de não sei o que, com cabeça de homem. Gente, a gente precisa ter muita calma para entender isso aqui. Por isso que não é um assunto fácil, né? Porque a gente vai ter que colocar isso aqui de uma forma dentro do nosso tempo. E talvez por isso, tá, não dê para a gente ficar falando muito dentro da escatologia sobre isso. Aí, automaticamente, o que acontece? As pessoas ficam tentando entender o que é aquilo, e cada um vai ter uma interpretação, e é por causa disso que é uma necessidade da gente explicar. Tá bom? Então, a gente vai estar falando justamente sobre essa questão. Mas antes, eu pontuei aqui, né, já que a gente vai estar falando sobre taças, selos e trombetas, eu coloquei aqui os flagelos lançados sobre os habitantes da terra. Por que os flagelos lançados sobre os habitantes da terra, pastor? Porque o que a gente vai ver na grande tribulação, na segunda metade, é só flagelos, é só morte, é só, né, literalmente só coisas horrorosas. Já começar com a abertura dos selos. Pois é, vamos lá. Bom, eu preciso, claro, pontuar que nós estamos entrando no capítulo de número 5, tá, do livro de Apocalipse. E o que esse capítulo revela para mim? Ele revela o choro do apóstolo logo de início. Ao mesmo tempo, revela um ancião automaticamente aconselhando, tá, esse apóstolo, tá? Aconselhando por quê? Porque ele estava chorando preocupado, porque ninguém conseguia abrir o livro, quebrar o selo e abrir o livro. Mas aqui a gente encontra o choro do apóstolo, o conselho do ancião, o leão da tribo de Judá que venceu. João, neste capítulo, vai ver o trono de Deus, vai ver os 4 seres viventes entre os anciões, pois é. Vai ver também uma sequência de visão, vai ver um cordeiro que parecia ter sido morto, mas que na visão estava em pé. Olha que coisa! Tinha 7 chifres e 7 olhos, e a definição é justamente dizer que os 7 chifres e 7 olhos são referências aos 7 Espíritos de Deus.
E é claro, o cordeiro ele vai ver tomando o livro, e quando ele toma o livro, ele abre o livro e ele é exaltado. Quem é esse cordeiro? O leão que venceu, está apontando para Jesus, porque Jesus ele é o leão da tribo de Judá. O cordeiro nessa alusão é o próprio Cristo que foi literalmente sacrificado. Ele é o cordeiro que foi morto, mas que estava de pé porque ele ressuscitou. E ele agora tem autoridade para quebrar os selos e abrir o livro. Pois é, meu Deus do céu. Mas, pastor, o que exatamente significa a expressão sete Espíritos de Deus? Vamos lá. Nós temos, primeiro eu preciso entender que chifres na Bíblia fala de autoridade. Pois é, chifres na Bíblia fala de autoridade, poder, e não tem nada a ver com o capeta não, tá, gente? Não tem nada a ver com ele não, tá bom? Bom, então chifres na Bíblia fala de autoridade, fala de poder, literalmente. Mas vamos lá. Agora, olhos fala-nos de quê? Visão, óbvio, tá? Mas ao mesmo tempo também nos fala de discernimento e entendimento. Pois é, você observa, você vê, e você já consegue automaticamente calcular em cima da tua visão, porque ela te traz um prévio entendimento, ela não te traz a compreensão exata, mas ela te traz um prévio entendimento. Pois bem, então os olhos nos fala literalmente, tá? Dentro desse contexto aqui nos fala de onisciência, né? Porque perceba que o cordeiro, né, que parecia, que tinha sido morto e que agora estava em pé, que parecia ter sido morto e agora estava em pé, ele tem 7 olhos, 7 chifres. E aí o texto nos ajuda dizendo que são os 7 Espíritos de Deus. Então fala da onisciência de Deus, literalmente. Mas aí, para melhorar mais ainda, tá, os 7 Espíritos é uma referência também às 7 qualidades messiânicas, conforme nos diz o profeta Isaías no seu capítulo 11, nos versículos de número 1 e 2. Expressivamente o versículo 2, perdão. Mas aí, Isaías capítulo 11, versículos de número 2 e 3. E aí, eu coloquei o 3 porque o 3 ele é simplesmente fantástico. E como se não bastasse, a leitura ainda vai pontuar algo interessante no versículo de número 4. Então, quando você for fazer essa leitura, estudando, óbvio, se quiser ler o versículo 4, leia. Ele é forte demais, tá? Tem tudo a ver com o que vai acontecer com o anticristo. Pois é, tem tudo a ver com o julgamento que Cristo vai estar realizando, literalmente, antes de estabelecer o milênio. Pois é. Então é forte demais. Mas vamos lá. Isaías capítulo 11, versículos de número 2 e 3. No versículo 2 nós encontramos espírito de sabedoria. Que coisa, né? Segundo, detalhe, espírito de sabedoria e entendimento. O segundo, espírito de conselho e poder. Terceiro, espírito de entendimento e temor do Senhor. Tá? São qualidades messiânicas. E, é claro, alguns alcunham isto aqui em relação a esses 7 espíritos apresentados no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Tá? Bom, são qualidades messiânicas. Podem até ter alguma relação realmente com esse sentido. Tá? Justamente porque quando a gente pega o versículo de número 3, o que a gente encontra? A gente encontra esse Cordeiro, esse Cristo automaticamente, tá? E na fala dele é preciso a gente prestar muita atenção, porque quando ele fala, tá, se compreende rápido.
eu coloquei, isto é, o entendimento e o temor do Senhor serão as bases de seu julgamento, pois ele não julgará segundo os seus olhos, nem segundo o que ouviu seus ouvidos. Meu Deus, isso é forte demais, porque imagina, né? Se Jesus fosse julgar segundo o que os seus ouvidos ouviram, ele condenaria todo mundo. Se ele fosse julgar segundo os seus olhos, aquilo que ele viu, ele condenaria todo mundo. Então, por que Jesus ele não julga dessa forma? Ele julga justamente de acordo com a sua capacidade de compreender o seu erro, se arrepender, se voltar para ele, pedir perdão, claro, reconhecer a sua falha. É dentro desse quesito que Jesus vai julgar, ok? Ele não vai julgar segundo o que ele viu, segundo o que ele ouviu, porque senão ele condenaria todo mundo. Pois é, se não fosse a sua misericórdia essa que, é claro, é a causa de não sermos consumidos. Mas por quê? Misericórdia é o Senhor, né, com seu imenso coração, se compadecendo da nossa miséria. Pois é, isso é misericórdia. Bom, então vamos lá, né? Já deu para a gente ter uma base aí. Bom, o livro de Apocalipse nos mostra, claro, quando a gente começa a entrar dentro dele, na íntegra, tá? O que ocorrerá de fato neste período. Que período? Não tem nada a ver com o princípio de dores, mas é o período da grande tribulação. Tudo a ver com a grande tribulação. Perceba que os juízos da taça, dos selos, das trombetas estão incluídos nisso aqui, né? Mas a mente humana é uma coisa impressionante. Tem gente que fica viajando na maionese, diz que os selos já foram abertos. Calma aí, calma aí. Eu não vou entrar dentro desses pormenores para a gente entrar dentro de uma discussão teológica infundada, sem sentido. Eu tenho que falar o que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que pontuar o que a Bíblia está pontuando. Eu não posso inventar dentro da Bíblia o que a Bíblia não está dizendo. Mas o que mais a gente vê, a gente tentando fazer isso. Pois é. E aí acaba, né, tentando bagunçar a hegemonia do sagrado. E não pode, não pode, não pode. Ai daquele que aumentar e ai daquele que tirar. Está escrito. O Senhor vai cobrar. Então, vamos lá, né? O livro de Apocalipse, ele vai nos mostrar na íntegra o que vai acontecer dentro deste período. Primeiro, o surgimento real do anticristo, né? A primeira besta. Isso aqui é importante a gente frisar, porque a grande tribulação tem tudo a ver com esse cara, e esse cara tem tudo a ver com a grande tribulação. Tá? O surgimento real do falso profeta, a segunda besta, né? Que automaticamente é a mesma coisa do primeiro, tem tudo a ver com o período. Lembrando que esse falso profeta, essa segunda besta, trata-se de um líder religioso. Pois é. Agora, de qual religião é? Pois é. Há muita gente dizendo que é aquela lá do outro lado, né? Do Kaaba. Pois é. Não vou citar nome aqui por uma questão de vigilância. E dizem que também é da outra lá, dos primos. Não, porque a alcunha, a pessoa lá do, né, dele, o homem de branco, ao anticristo. E, é claro, há uma linha também que puxa para o lado do espiritismo. E o que fixa então essa ideia? Quando você estuda um pouco sobre a nova era ela tem uma visão sincretista e ecumenista. Qual é o papel desta nova era? É unir todas as religiões, porque ela entende que todas as religiões têm seu lado bom. Só que a pessoa importante dentro desse conceito está veiculada, né, ao personagem que está acima da pirâmide. Pois é, e quando a pirâmide está de cabeça para cima, ela está recebendo energia, e quando ela está de cabeça para baixo,
baixo, ela está colocando nos seguidores, né, energia. Então é aquela misturada toda, esoterismo, não sei mais o que. A nova era, ela trabalha com uma linha totalmente espírita. Então talvez esse sentido espiritual seja uma das pautas que venha a ter uma força muito maior durante esse período. Pois é. Bom, mas independente de que religião seja, a pauta principal é que ela tem um líder que comanda. E esse líder é a segunda besta. Esse cara vai fazer milagres, vai fazer coisas tremendas. Vai fazer inclusive o povo daquele período adorar a primeira besta. E é claro, quando isso acontece, o cara se sente o máximo, né? O Superman da parada. E ele, poxa, eu sou o cara, meu irmão. E aí ele vai começar a romper os laços, né, com Israel por conta disso. Tá? Então, a segunda besta, tá, faz parte desse período chamado Grande Tribulação. Terceiro, o tempo real de duração desse período de grande tribulação. O tempo real é o quê? Um período de 7 anos, a última semana profética de Daniel que falta entrar dentro da contagem que está pausada, pois é, esperando só a igreja ser tirada da terra para a grande tribulação, para essa última semana começar, e é claro, a grande tribulação vir a acontecer. Vamos lá, esses 7 anos já visto que será dividido em 2 períodos, tá, de ações do anticristo. Ficou melhor, né? 2 períodos de ação. No primeiro período ele é o cara, o bom moço, fazendo aliança com as nações entregando a ele o poder, ele entrando dentro das terras da Palestina, passeando na terra, tendo liberdade para entrar lá, fazer acontecer o desejo do coração dos israelitas. E é claro, no segundo período também vai entrar, só que agora ele entra como o cara que veio para arrebentar e destruir Israel. Pois é, cara é tenso. Meu Deus do céu. Beleza. Então o livro de Apocalipse mostra-nos na íntegra, literalmente, o que vai acontecer dentro deste período. Ok? Muito bem. 4. A pior fase da grande tribulação. Qual é a pior fase da grande tribulação? Se dará justamente na segunda metade dos 3 anos e meio. É por isso que eu disse que a tribulação, de fato, a grande tribulação, vai começar a acontecer justamente nesse período. O termo grande começa a acontecer aqui, nesse período. Porque até então, a semana, né, que entra dentro do governo do anticristo, na primeira semana não parece ter tribulação nenhuma. Tem um cara resolvendo o problema de todo mundo, tem um cara sendo bom moço, tem um cara, claro, abençoando vidas de todo mundo, porque muitas coisas vão ficar aqui dos crentes que foram tirados. Ele vai aproveitar tudo isso e vai resolver o problema da fome. Pois é, o cara vai fazer tudo de bom. Então o cara vai ser adorado. Pois é. Bom, a pior fase da grande tribulação se dará justamente na segunda metade da grande tribulação, nos 3 anos e meio, seguindo a sequência. Aí vem selos, trombetas, cálices ou taças, dá no mesmo, tá? Marcarão o julgamento de Deus na terra. Opa, deixa eu repetir isso aqui. Selos, trombetas e cálices, tá? Esses 3 elementos, eles marcarão o julgamento de Deus na terra. Aí eu começo a entender por que quando o anticristo for derrotado e for lançado diretamente no inferno, juntamente com suas tropas, seus aliados, nações que se afiliaram a ele, automaticamente já serão lançadas direto no inferno. Por quê? Porque esse período aqui margeia o julgamento. Julgamento por quê? Porque mesmo tendo tanto juízo quanto sobre a vida dos seres humanos na terra, eles continuam duros de corações, continuam incrédulos nos céus. Pois é, e aí é um período de Deus julgar. Haverá castigos em meio à rebeldia, tanto do povo quanto do governante. Pois é, meu Deus do céu. Aí sim,
Isso tudo aqui a gente tem um apanhado, né? Claro que a gente utilizou aqui o capítulo 5 para ser uma base, mas agora a gente chega dentro do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Quando a gente chega dentro do capítulo 6, nós nos deparamos com o livro selado. E o livro selado é aquele que João está chorando, vendo que não havia ninguém para abrir. E aí o ancião diz para ele: calma, rapaz, calma aí. E aí, claro, automaticamente ele vai ver, né, que o cordeiro ele vai quebrar o selo e vai abrir o livro. Pois é, então nós chegamos aqui no livro selado, o choro de João e o consolo de um ancião. O cordeiro abre o livro e desata os selos. Olha, o cordeiro abre o livro e desata os selos. Meu Deus do céu. E aí, é claro, depois destes, capítulo 8, a gente vai ver 7 trombetas e, consequentemente, 7 taças, pontuando o capítulo 15 e o capítulo 16 do livro de Apocalipse. Cada um desses elementos se liga ao outro como uma sequência. Veja bem, na abertura dos selos, vai dar uma sequência até chegar às trombetas. Das trombetas até as taças, uma sequência até as taças, literalmente, né, acontecerem também. E aí as taças seriam ligadas também a um outro período que Deus não permitiu que João escrevesse. Pois é, mas vamos lá, já que pontuamos aqui então os selos, vamos falar um pouco sobre eles, né? Bom, Jeremias capítulo 25, versículo 31 diz assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor, olha só, porque o Senhor tem contenda com as nações. Olha só, o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Que versículo é esse, irmão? Jesus é forte demais. Pois é. Bom, isso aqui é impressionante, né? Temos aqui alguns fatos. O juízo de Deus será executado. De acordo com o que lemos, o juízo de Deus será executado. Por quê? Porque o Senhor entrará em juízo com as nações da terra. Ele tem uma contenda com esse povo. E durante a grande tribulação, essa contenda é nítida, literalmente, né? Se a gente for analisar bem, né? Deus criou o homem, literalmente, para ser uma bênção, né? Para ser, de fato, um instrumento dele na terra, fazer com que o nome dele fosse exaltado. Mas aí quando Adão desobedece, o negócio fica estreito, né? O que acontece com a raça humana? Ela se perde, ela passa a trocar a criatura, né, pelo Criador. A intensidade dessa troca é tão nefasta que mesmo após um dilúvio, eliminando toda a raça, deixando apenas Noé e sua família dentro dela, seus filhos, quando saem da arca, eles também caminham por essa linha tênue, né, da adversidade, da idolatria, do pecado. Ou seja, e aí a gente vai pegar um Nimrod maluco, doido, né, que vai acabar impregnando cada vez mais ainda o coração da humanidade. Pois é, a gente vê isso literalmente. A raça humana, ela não conseguiu se desvencilhar dessa alcunha da idolatria. Talvez na revolta, né, de Cão, porque Cão foi amaldiçoado e automaticamente se sentindo amaldiçoado, o seu povo foram os primeiros depois do dilúvio a entrar dentro desse caminho de perdição, levando a contaminação para os semitas e, é claro, contaminando todo mundo com esse vírus da idolatria. Pois é, e, claro, isso fez com que automaticamente Israel entrasse em xeque com Deus por diversas vezes. Deus entra em contenda com Israel por diversas vezes.
principalmente no período dos juízes. Era toda hora o povo abandonando Deus, e Deus, quando eles clamavam, o Senhor ia lá, contenda, briga. Pois é, quando termina o período dos juízes, eles estão tão ávidos que chegam a dizer: queremos um rei. O que eles estão dizendo? Não queremos mais o governo de Deus, não queremos mais ter a autoridade de um juiz, queremos ter a autoridade de um juiz, né? Queremos ter a autoridade de Deus. Pois é. E aí, é o povo entrando ou não em xeque com Deus? Pois é, Deus tem uma contenda com esse povo. E os seres humanos, de uma certa forma, eles acabam fazendo o que não é certo aos olhos do Senhor e nos quatro cantos da terra. E aí Jeremias entra dizendo: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, e o Senhor vai executar os seus juízos. Mas vamos lá. Isso aqui é muito forte, e como eu disse que a grande tribulação é o período de Deus julgando a terra, é Deus entrando em xeque literalmente com as nações da terra. E as nações da terra, tirando as nações que estarão com Israel, são totalmente rebeldes, incrédulas, ao ponto de, mesmo sendo castigada, morte acontecendo, destruição acontecendo, eles continuam ávidos dentro da desobediência. Continuam. Bom, e aí, vamos lá. Já que o Senhor tem contenda nesse segundo período, vamos lá. Os selos são sequenciais. Tá? Eu disse, os selos são sequenciais. O que é isso, pastor? Vamos lá. Quando o primeiro selo é aberto, lembrando que o cordeiro, ele abriu, ele quebra o selo e ele abre o livro. A gente leu isso com muita propriedade. Ele abriu, tá? O cordeiro abre o livro, desata os selos. Vamos lá, consertando, né? Os selos são sequenciais. Primeiro selo, o que ele revela? O cavaleiro do cavalo branco, que muita gente erroneamente dizem que esse cavaleiro do cavalo branco é Cristo. Não, não é Cristo. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele é o próprio anticristo, tá? Ele é o anticristo, causador de adversidades. Perceba que foi-lhe dado uma coroa, símbolo de autoridade. Ele traz na mão um arco, símbolo de suas conquistas. Pois é, ele sai a guerrear e a conquistar. Cristo não vai sair para guerrear nem para conquistar. Ele não precisa disso. Então isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Isso é o anticristo. Ok? Muito bem. O segundo selo é quebrado. E quando o segundo selo é quebrado, o que nós temos? O cavaleiro do cavalo vermelho, que significa a guerra. Meu Deus do céu. Se o primeiro cavaleiro tem um arco na mão e saiu para conquistar, como é que ele vai conquistar? Vai com ele o cavaleiro do cavalo vermelho. A guerra lhe acompanha. Meu Deus. Terceiro selo é quebrado, e o cavaleiro que aparece é o do cavalo preto. Ele traz em sua mão uma balança, e ele simboliza a fome. Claro, se eu analisar o que acontece após uma guerra, a nação que sofre as intempéries de uma guerra, ela passa a racionar o seu alimento, porque a situação fica complicada. Então, automaticamente, muita gente vai morrer de fome. Então, perceba que o cavaleiro do cavalo preto, ele traz a fome, porque o alimento vai ser racionado. Meu Deus do céu. Quarto selo é quebrado. O cavaleiro que aparece agora é o cavaleiro do cavalo amarelo. E ele traz a morte, né? Ele é símbolo da morte. Se eu pontuar mais uma vez a sequência, o anticristo sai para conquistar.
leva consigo a guerra, deixando a fome na terra, causando morte literalmente, para mostrar sua força. E automaticamente tudo isto vai deixar o terreno para ele em condições literalmente preparado. Ok? Muito bem. O quinto selo é quebrado. E o que nós temos aí, pastor? O quinto selo revela as almas dos que vieram da grande tribulação. Meu Deus do céu. E foram mortos por darem testemunho da fé e de seu amor a Cristo. Coisa tremenda isso aqui. Quinto selo. O quinto selo mostra os fiéis daquele período que deram testemunho da sua fé e foram mortos por causa disso. Uau! Sexto selo. O que é que nós temos dentro desse sexto selo? Vamos lá. O sexto selo se abre ou é quebrado. Este traz uma sequência de atos, tá? De acontecimentos, tais quais terremotos, escuridão, meteoros, e ainda revela a ira do Cordeiro, além do desespero dos homens. O sexto selo, meus irmãos, é pavoroso. Pavoroso. Por quê, pastor? Nós estamos vivendo o princípio de dores. E quando a gente pontua a questão de tremores sísmicos, nós temos uma série deles. O autor pontua isso para a gente no seu livro clássico, né? Inclusive ele fala sobre de 1977 no México, que segundo os jornais morreram 5.000 pessoas, mas fontes da localidade disseram que foi 15.000 pessoas. E automaticamente os próprios mexicanos entenderam que aquilo se tratava da ira de Deus. Por quê? O povo mexicano estavam ávidos em seus pecados, ao ponto de você sair em pleno dia ou à noite, o horário que fosse, e você vê as pessoas se sexualizando nas ruas, não muito diferente do que um grupo aí gosta de fazer. Pois é, não muito diferente. Imagina, meu Deus do céu, se sexualizando em pleno ar. Crianças, meu Deus, era uma violação total. Sem falar que há uma idolatria terrível naquela região. Mas enfim, e como se não bastasse, alguns anos depois, mais uma vez o México vai ser abalado. Dessa vez morre 5.000 e alguma coisa. Pois é, então tudo isso pontua o quê? A questão dos tremores sísmicos são realmente avassaladores. Talvez por isso que alguns elementos, quando estuda a questão dos selos, diz que o sexto selo já foi aberto. Por que o sexto selo já foi aberto? Por causa de terremotos, por causa de terremotos, meteoros, por causa de escuridão, eclipse. Já teve algum aqui? Pois é, enfim. Só que, perceba, dentro dessa questão aqui, em se tratando desse período de 7 anos, tá? Como eu disse, os selos são sequenciais. Tá? Eu não vou entrar nos pormenores. Eu tenho inclusive até um livro aqui que fala sobre isso. Do primeiro selo que foi aberto não sei quando. Do segundo que foi aberto não sei quando. Gente, calma aí. Eu tenho que ter base bíblica para afirmar isso. Esse sexto selo eu até poderia dizer, já foi aberto. Porque tem muita gente que diz que foi aberto. Bom, eu não vou entrar dentro desse pormenor. Mas entenda uma coisa, só sei de uma coisa. Esse selo aqui, segundo a revelação de João, ele traz terremotos, ele traz escuridão, ele traz meteoros, ele traz advertências terríveis. Inclusive, este selo revela a ira do Cordeiro, gente. Meu Deus do céu. E também revela o desespero dos homens. Pois é. Mas vamos lá. O desespero que vai estar sobre os seres humanos durante esse período, depois disso aqui,
na abertura do sexto selo, é tão grande, mas tão grande, que a morte, o livro diz que a morte fugirá deles. A morte vai fugir deles por causa de quem, pastor? Por causa do Cordeiro, por causa da ira do Cordeiro. Ele vem para quê, pastor? Ele vem para julgar a terra. Meu Deus! Pois é, ele vem para julgar a terra. Meu Deus do céu! E sabe o que a gente pontua ainda aí? Dentro desse período? Vou antecipar. Nós temos aqui, na abertura do sexto selo, esses atos sequenciais que eu pontuei. Temos o povo fugindo da morte por causa da ira do Cordeiro. Temos os 144 mil estão inseridos na abertura do sexto selo. Tá? Uma pausa na abertura dos selos para que os 144 mil escolhidos sejam selados para a missão que lhes aguardam. Tá? Então, veja bem, dentro desse capítulo aqui, né, quando chega no sexto selo, falando com o pessoal, nós colocamos aqui uma pausa para a manifestação dos 144 mil. Calma aí, temos uma pausa. Então significa que o selo ainda não foi literalmente concluído, ok? Como os outros já foram. Esse aqui tem uma pausa. Por quê? Existe 144 mil fazendo seu papel evangelístico durante esse período tenso. Enquanto eles estão aí, o selo está pausado. Calma aí, vamos entender. Bom, e aí, quando é que vai acontecer? O sétimo selo vai ser quebrado, tá? Quando o sétimo selo é quebrado, o texto é claro dizendo que ele vai ser aberto no próprio céu, ok? Vamos lá. Quando o mesmo é tocado, silêncio por quase meia hora nas regiões celestiais. E o que acontece? Aparecem 7 anjos. Veja bem, aparecem 7 anjos com a abertura do sétimo selo. Escute isso aqui, por isso que é sequencial. Tá? O mesmo é aberto no próprio céu e quando ele é tocado, aparece literalmente 7 anjos. E lhes são dadas 7 trombetas. Ok? Vamos lá. Então, quando um dos seres angelicais toma o incensário de ouro, onde seriam colocadas as orações dos santos, os 7 anjos se preparavam para tocar a trombeta, ou as trombetas, melhor, né? Veja bem, então isso aqui está fechando o sétimo selo. Esses acontecimentos estão fechando o sétimo selo. O sétimo selo está trazendo a revelação de quem? Está trazendo a revelação de um silêncio que houve no céu. Está trazendo a revelação de 7 anjos com 7 trombetas. Está trazendo, inclusive, mostrando, né, um anjo com um incensário na mão, onde está registradas as orações dos santos. E aí, os 7 anjos se preparam para tocarem as trombetas. Então, automaticamente, a sequência de selos cede lugar às trombetas. E vamos lá. Bom, as 7 trombetas. A primeira trombeta, ela pontua juízo. Quando a primeira trombeta for tocada, ela traz juízo. E esse juízo, ele é tratado com saraiva de fogo e sangue, né? Que vai resultar na terça parte da vegetação queimada. Então, a primeira trombeta, quando ela é tocada, o juízo que ela traz é uma saraivada de pedras de fogo e sangue, tá? E essa mistura vai fazer com que
terça parte da vegetação seja queimada. Está lá em Apocalipse 8:7, caso você queira confirmar. Então, a segunda trombeta vai ser tocada depois dos adventos da primeira. E o que ela traz? Juízos também. E quais são os juízos? Temos aí uma coisa como um grande monte. Olha, uma coisa como um grande monte. O que seria isto, né? Seria a definição de um gigantesco vulcão? Pode ser. Como eu disse no início, João está vendo coisas que não era comum ao seu tempo. Ele não estava acostumado com isso. Então, literalmente, se ele está vendo um grande monte, né, na sua visão, a pergunta é óbvia, o que seria isso? É mais plausível dizer que se trata de um vulcão literalmente. E haja visto que os vulcões eles são assustadores. Que o diga, né, a cidade de Pompeia, que foi destruída por um Vesúvio ensandecido. E é claro, quando a gente estuda um pouco da história de Pompeia, a gente descobre o motivo pelo qual Deus permitiu que Pompeia fosse destruída. Por quê, pastor? A avidez pecaminosa dos pompeanos eram simplesmente espantosas, né? Era uma podridão assustadora, que alguém escreveu dizendo que o Vesúvio incandescente, ele simplesmente foi o juízo de Deus sobre aquela nação. Pois é, então eu acredito que isso aqui se trata de um gigantesco vulcão. O que de fato seria e é mais provável, sim, um vulcão. Bom, e o que acontece com esse vulcão, já que você está dizendo, entrando em erupção, lançando sua lava incandescente sobre o mar? Porque o texto diz, e a terça parte dos seres aquáticos do mar morrerá, e ainda as naus, os navios que estarão por perto, né, ou que estarão navegando nas águas próximas a esse acontecimento, ou quem sabe, né, provocará maremotos literalmente, né, tsunamis literalmente, um vulcão incandescente jogando sobre o mar. Ele está provocando no mar uma revolta literalmente. Então, navios são atingidos. Versículos 8 e 9. Terceira trombeta vai ser tocada. Meu Deus do céu. E nessa, claro que todos os juízos, se a gente for analisar, estão vindo de quem? Dos céus. Mas será que os anjos estão tocando no céu ou estão tocando em locais específicos? Bom, a Bíblia não me diz. Mas já que a terceira trombeta diz que juízos vindos dos céus, aí a mente já começa a imaginar. Pois é, então vamos lá. Juízos vindos dos céus. Tá? Que juízos seriam estes por ocasião da terceira trombeta, pastor? Vamos lá. A definição da estrela que cai ardendo como uma tocha de fato, o que seria na visão de João? Perceba, ele está vendo uma estrela caindo do céu. Por isso que está vindo dos céus. Uma estrela caindo do céu. Uma estrela, gente. João está vendo uma estrela. Será que ele está vendo uma estrela realmente caindo? Porque uma estrela é um pequeno sol, né? Mas automaticamente o que se entende? Trata-se de um meteoro. Porque quando ele entra na atmosfera da Terra, o que acontece? Incendeia. Qualquer objeto que caindo do céu entrou na atmosfera da Terra, se incendeia. Pois é. Então ele está vendo o quê? Posso dizer, um meteoro caindo sobre a Terra. Atingindo as águas, meu Deus, tornando as águas amargas. Está escrito. Dá uma passadinha lá, versículos 10 e 11. Tá? Tornando as águas amargas. Por isso que aparece a definição na Bíblia dizendo absinto, amargura. Pois é, uma estrela caindo do céu.
Deu para entender, né? Vamos lá. A quarta trombeta vai ser tocada. Eu estou seguindo a sequência. A quarta trombeta, após os acontecimentos, veja bem, cada trombeta tem um período de acontecimento. E esses acontecimentos, quando ele se conclui, abre o leque para a próxima. Então, automaticamente, é sequencial, né? E detalhe, tudo isso que está acontecendo, desde a abertura dos selos até aqui, o povo continua incrédulo. O povo continua sem se render a Deus. É por isso que Jeremias diz que é uma contenda de Deus com esse povo. Ah, meu Deus! Que isso? Vamos lá. Quarta trombeta. Né? Juízo sobre os céus. Bom, na terceira a gente viu vindo dos céus. Agora, a quarta trombeta pontua juízo sobre os céus. Uau! O que essa quarta trombeta pontua juízo sobre os céus, pastor? Vamos lá. Sol e lua e estrelas. Sol, luas e estrelas serão atingidos pela força desses juízos. Sol, lua e estrelas serão atingidos pela força desses juízos. Resultando em quê? Eclipse universal. Meu Deus do céu. Imagina, né, a destruição, né, causada pelo vulcão, pelo meteoro. A Terra está em um estado caótico, né? Produzindo literalmente uma grande quantidade de poluição assustadora. E aí, Sol e Lua, estrelas, são inibidos de brilharem sobre a Terra. Mas eu acredito que isso se trata literalmente da mão de Deus sobre esse período, até porque Jeremias é claro, Deus tem uma contenda e Deus está entrando em juízo com os habitantes da terra. Ah, meu Deus do céu, isso é tenso. Então, até o Sol, a Lua e as estrelas são atingidas na quarta trombeta. Pois é, uma pausa. Por que uma pausa? Bom, aparece aqui, dentro desse contexto de apresentações, um anjo voando nos céus. Eu coloquei um anjo, né? Parece que é uma águia voando nos céus, advertindo sobre ai, ai, ai. Na verdade, ela vem dizendo ai, ai, ai. Se é um anjo, amém. Se é uma águia de verdade, vamos lá. 3 ais. 3 ais. Por quê? Faltavam ainda 3 trombetas a serem tocadas. E a advertência dos ais. Porque quando a gente pontua ai na Bíblia, ai significa ruína. Ai significa ruína. Ai significa julgamento. Ai significa ira de Deus. Ai, 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 porque ainda faltam 3 trombetas a serem tocadas. Mas o que de tão ruim elas traziam, pastor? Vamos lá, vamos lá. Atingir a terra, atingir os homens, a humanidade. Somente os santos de Deus não seriam tocados por esta praga. Terceiro, atingir a natureza, porque até agora as trombetas estão pontuando, né? Aonde elas estão sendo literalmente tocadas e atingindo. Mas a quinta trombeta, quando ela é tocada, depois da sequência de ais que é dito, e aí a quinta trombeta vem. E o que ela vai atingir? O juízo que ela traz?
Na verdade, são juízos, como eu não disse, mas eu vou dizer agora, em 3 esferas. E eu vou repetir o que eu disse. Juízo em 3 esferas. Primeiro, atingir a terra. Segundo, atingir a humanidade. Terceiro, atingir a natureza. E nesse contexto, os únicos que não eram atingidos, somente os santos de Deus. Pois é, fora isso, o restante eram atingidos. Ah, pastor, isso não acontece? Não. Você lembra daquele incêndio que aconteceu lá em Hollywood? Pois é. Quando disseram que Deus ele não estava em Hollywood e de repente Hollywood é incendiada, Hollywood pega fogo. Pois é, e o que acontece com Hollywood? Pegou fogo. Mas havia a casa de um pastor nas proximidades. E a casa do pastor não foi atingida pelo fogo. Não foi. Esse terremoto de 1977 que aconteceu no México, na região onde ele mais atingiu, haviam igrejas. E sabe o que o historiador diz? Que as igrejas não foram atingidas, elas não caíram, não aconteceu nada com elas. Inclusive igrejas que dividiam paredes com casas, sentiram a força do abalo sísmico, mas não caíram. O que é isso? Pois é. Preciso pontuar mais alguma coisa sobre a veracidade do que eu acabei de dizer aqui? Atingir a terra, atingir os homens, a humanidade, mas somente os santos de Deus não seriam atingidos. Mexa com todo mundo, mas não mexa com o servo de Deus, não. Você pode até matar ele, mas a ira de Deus vem. Pode ter certeza. E Deus vai entrar em juízo com quem se levanta contra os seus servos. Tem muita gente se levantando aí, né? Tem que acabar com a raça desses crentes. Mas eu não gosto de crente. Sabe nem o que tu está dizendo. Né? Sabe nem o que tu está falando. Se eu soubesse do perigo que está correndo, calaria a boca e ficaria quietinho, no sapatinho. Pois é. Mas vamos lá. O anjo que desce ao abismo, nós temos aqui na 5ª trombeta, aparecendo um anjo descendo ao abismo. Olha que coisa interessante. João vai ver esse anjo descendo ao abismo, tá? Como uma estrela caindo, tá? É visto como uma estrela caindo na visão de João. Ele está vendo um anjo descendo, descrevendo o mesmo como se fosse uma estrela caindo. Do que João está dizendo? Isso se trata da velocidade com que o anjo está descendo. Meu Deus. Ah, pastor, que é isso, pastor? Querido, quando você lê capítulo 8 de Daniel, o que Daniel revela? Capítulo 8 e 9, o que ele revela para a gente? Ele revela que enquanto ele estava na oração, ele viu o anjo Gabriel vindo, voando velozmente na sua direção. Anjos não têm limites humanos. Não tem. Não tem. Ok? Muito bem. Então, se trata da velocidade com que ele está descendo. E qual é a missão? Por que é um anjo, pastor? Porque ele tem uma missão. E qual é a missão dele? A missão dele era abrir os portais do inferno. Isso está acontecendo por ocasião da 5ª trombeta. Sua missão é abrir os portais do inferno, do abismo. Lembrando que quando a gente pontua sobre a questão do abismo, abismo é aquela região que Abraão diz para o rico, né? Diz para ele, que está pedindo água para Abraão. Abraão diz, existe entre nós um abismo, de maneiras que os que estão aqui não podem atravessar, nem para lá, nem para cá, os que estão aí não podem vir para cá. Há um abismo, e nesse abismo, descrito como Tártaro, tem anjos presos. E esse anjo desce em velocidade exponencial
espantosa. Sua missão, abrir os portais do inferno. E o texto, a contextualização nos diz que uma fumaça vulcânica cobre os céus. A mesma traz uma praga de gafanhotos, demônios, que invadirão a terra e fará a terra sentir a dor de suas picadas mortais. Pois é, meu Deus do céu. Temendo tais pragas, a contextualização nos permite, temendo tais pragas, os homens desejarão a morte, buscarão a morte, mas a mesma fugirá deles. Ai, que isso, Jesus! Pois é. Deixa eu definir aqui melhor para vocês. A definição desses gafanhotos, olha só, que aparece aqui por ocasião da quinta trombeta sendo tocada. Vamos lá. A aparência desses gafanhotos, descritos aqui como demônios, vamos lá. A de cavalos aparelhados usando couraça. O gafanhoto. Os gafanhotos parecem isso literalmente. E quando eles batem as asas faz barulho, né? Mas tu já viu um relato de gafanhoto picando alguém? Só se tu botar a mão na boca dele lá que ele vai te morder, né? Mas, bom, de que espécie de gafanhotos seriam esses? Vamos lá. Rosto de homem usando coroa. Rosto de homem usando coroa. Coroa o que? O capacete. Rosto de homem porque mostra lá dentro quem está pilotando. Isso já deu para entender, né? Bom, cabelo de mulheres, dentes como de leões, caudas como a dos escorpiões, com as quais feriam os homens. Os barulhos de suas asas eram como a de muitos carros em disparada. Traziam sobre si o título de seu rei, Abaddon, que na sua forma grega é Apolion, que significa anjo do abismo. Capítulo 9, versículos de 1 a 11 do livro de Apocalipse. Tá, mas vamos lá. Nós temos algumas coisas dentro dessas definições. Realmente não se leva a parecer com um helicóptero. Mas se você analisar bem os ferrões que ferem, né? O que seria isso? Nós temos helicópteros aí equiparados para a guerra, são verdadeiras máquinas destruidoras, né? Avassaladoras. E quando se trata da cauda que pica, vai botar a mão. Pois é, está muito parecido com um helicóptero. Eu estou falando de um João em seu tempo tendo uma revelação do futuro, vendo coisas que ele não consegue definir. Nós vimos inclusive um monte enorme, né, resultando na morte de uma terça parte dos habitantes do mar e atingindo os navios. O que é isso? Vulcão. Uma estrela caindo do céu. O que é isso? Meteoro. Por que isso aqui não pode representar os helicópteros? Bom, é uma definição. E muita gente acredita que seja. Tá? Mas aqui a gente percebe que na leitura se trata literalmente de demônios, né? Mas independente disso, durante esse período em que a quinta trombeta é tocada, guerras, terremotos, uma série de acontecimentos que já vem permeando aí as trombetas, estão aí também inseridas. Tá? A gente pode até pontuar isso aqui justamente na questão da guerra, na questão, né? Porque esses cavaleiros eles vão seguir literalmente. Não é uma coisa que apareceu e sumiu, não. Permanece ali com o anticristo. Então está tudo ligado. Como diria o Batman, está tudo conectado. Né? Vamos lá. Sexta trombeta. Juízo sobre as nações. Eu demorei muito tempo na quinta, né? Essa aqui, meu Deus, isso aqui é maior ainda. Juízo sobre as nações. Vamos lá. O que a gente descobre no contexto de Apocalipse?
o tormento dos demônios, em forma de gafanhoto, durará 5 meses. Passados o alívio desta praga, o sexto anjo toca seu instrumento solene. Depois de 5 meses de martírio, dos juízos da quinta trombeta, passados 5 meses, o alívio traz o toque da sexta trombeta, meu Deus do céu. E uma voz vindo do altar, diz o texto, onde estavam 4 pontas de ouro posicionadas diante do trono de Deus, dizia: solta os 4 anjos do abismo. Pastor, aquele anjo que desceu, ele não desceu para soltar, ele desceu para abrir as portas do abismo. E quem saiu primeiro? Esses demônios em forma de gafanhoto. Pois é. Só que na sexta trombeta, quando a mesma é tocada, o que acontece? Uma ordem vem diretamente do trono de Deus dizendo: solta os 4 anjos do abismo. Aqueles caras que estão presos, que não podiam ser soltos, porque são simplesmente terríveis, poderosíssimos. Meu Deus do céu. Ah, pastor, que isso? Meu irmão, eu acho que você tem que ler Bíblia, porque veja bem, nós temos um anjo matando 185 mil soldados assírios, sem precisar fazer força. Aonde que a gente pode ir com um anjo? A força de um anjo, o poder de um anjo. Como é que eu luto com um anjo? Impossível, não tem como. Claro, existe uma forma da gente, né, encará-los. Como? Através da oração, do jejum e da palavra. É a única forma, meu irmão. Porque fora isso, tem como não. Mas vamos lá, deixa eu voltar para cá. Solta os 4 anjos do abismo. Meu Deus. Bom, ele tem 3 dias. Ele tem dias, mês e ano. Vamos lá. Para matar, eles têm. Vamos lá, vamos melhorar isso aqui. Eles têm dia, meses e ano, para matarem os homens sob seu comando. Matarem os homens e sob seu comando. Vamos lá, lê direito isso aqui. E sob seu comando, 200 milhões de demônios. Pois é, 200 milhões de pragas, demônios. Veja bem, os caras são soltos. Eles têm dias, meses e anos. E junto com um exército poderosíssimo ainda acompanhando eles. Mas para quê? Para matarem os homens. Para trazerem juízo sobre os homens. E detalhe, até agora, o povo continua sem crer nos céus. Misericórdia, né? Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Porém, olha só, esses 200 milhões que estarão sobre seus comandos. Vamos lá, como é que eles aparecem na Bíblia? O texto nos ajuda dizendo que estes cavalos são intensos, ainda que são mais intensos ainda que os primeiros dos demônios lá dos gafanhotos. São mais intensos, por quê? Eles possuem couraças dos cavalos, as couraças dos cavalos, as couraças dos cavalos eram como de fogo, dos cavalos deles, eram como de fogo.
tá? Avermelhado, amarelados, puxando para o laranja, jacinto e enxofre. Suas cabeças são de leões e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Pois é. É que na verdade o que acontece? A gente começa a ficar cansado, aí já começa, né, dar uma desacelerada. Mas vamos lá. Bom, eles têm meses, dias e anos para matarem os homens sob seu comando. Vamos dar uma melhorada nisso aqui? Vamos lá. Bom, solta os 4 anjos, foi onde a gente parou. Ele diz aqui, ele tem dia, mês e ano para matarem os homens. Sob seu comando, um exército de 200 milhões, né, de cavaleiros, de cavalos, de demônios, de pragas. Pois é. Mas estes cavalos que são vistos, tá, é quase semelhante à primeira visão dos gafanhotos que a gente viu. Tá? Quase semelhante. São mais intensos que os primeiros. Por quê? As couraças desses cavalos, ele diz aqui, eram como de fogo, era avermelhada e amarelas, puxando para o laranja. Parece que havia uma mistura ali, né? Um degradê assim na coloração deles. Ele que coloca aqui jacinto e enxofre. Bom, suas cabeças eram de leões e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Vamos lá. O fogo queima, tá? Entorpece, prende a respiração. O fogo queima, entorpece pela fumaça, prendendo a respiração. Então veja bem, isso é o papel do enxofre. Tá? O enxofre exala o odor fétido, resultando na morte. Então, essa galera, esses demônios que seguem esses 4 anjos aí, ou que automaticamente já vêm para executar isso, eles trazem esse juízo, tá? Poderes que esses elementos apresentam. Ele diz aqui, o poder destas feras estava justamente na boca e nas caudas, semelhantes à serpente, que mordiam e causavam grande dano à vida. Pois é. Agora imagine ser mordido, sentindo a dor mortal, o veneno invadindo o corpo, o fogo queimando sem piedade, a fumaça entorpecendo, a respiração faltando, tá? E tudo se enegrecendo pelo enxofre, tá? O único ar que respiravam estava todo contaminado, restando-lhe apenas a morte, porque tudo isso arrancava a vida deles. Assim os habitantes deste período se sentirão. Por quê, pastor? Isso aqui nós estamos pontuando a segunda metade da grande tribulação, estamos na abertura da 6ª trombeta. E ela traz tudo isso aqui que eu deixei aqui registrado para vocês. Tá bom? Tem mais coisas, mas deixa eu ir para a 7ª trombeta. E aí eu dou uma parada e depois eu volto com as taças para a gente continuar. Porque eu não vou conseguir, né, ministrar mais ainda, porque já temos 1 hora e tal ali. Bom, a 7ª trombeta, temos aqui uma prédica, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas aos seus servos. Apocalipse 10, 7. Vamos lá. Antes da última trombeta ser tocada, o velho ancião João vê um anjo forte. E esse anjo ele se posiciona com um livrinho aberto em suas mãos. João está vendo. A definição de forte expressava o tamanho de sua aparição. Um anjo forte. E a definição é o tamanho de sua aparição. Por quê? Ele aparece com um pé sobre as águas e o outro sobre a terra. Ao se posicionar, ele fala, mas o som da sua voz, diz João, é como o som do rugido de um leão, e se refere a um clamor, grito, chamando ou
convocando literalmente. Em seguida, 7 trovões soam na vasta dimensão celeste. E quando João vai registrar o que cada trovão dizia, uma voz grande diz para ele não fazer. Uma voz potente, poderosa, o proíbe. Não, não, não. Os trovões são segredos de Deus e só serão revelados com o soar da última trombeta. Meu Deus do céu. Depois disso, o livro é dado a João. A expressão, porque João vai comer, vai engolir o livro. E ele diz que o livro na boca era amargo, mas no ventre, tá? Na boca, desculpa, é doce na boca e amargo no ventre. Parece literalmente com aquela definição do profeta Ezequiel, né? Pois é. Vamos lá. A expressão doce na boca e amargo no ventre define seu papel como profeta de Deus. Uau! Isso aqui é tenso, né? Doce na boca e amargo no ventre. É sério isso aqui. Bom, e aí automaticamente nós estamos fechando praticamente a última trombeta. Pois é. E aí, vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, nós temos aqui ainda dentro desse conceito da 7ª trombeta, só vou pontuar para vocês, depois eu falo com mais calma, que agora não vai dar. Eu tenho as 2 testemunhas, tá? Ou o poder das 2 oliveiras. Temos ainda a besta que sobe do abismo, tá? E é claro, nós temos aí finalizando o 7º anjo tocando a trombeta. Tudo isso vai acontecer antes dele tocar a 7ª trombeta, tá, gente? Tá bom? Então na próxima eu explico isso aqui com mais calma, porque agora não vai dar, né? Eu já estou cansado literalmente, mas eu prometo a vocês esclarecer de forma mais clara quando a gente voltar para fazer essa segunda parte aqui, tá? Porque aí eu vou pegar as taças. Eu pensei que seria rápido, pensei mesmo, mas nem sempre é como a gente pensa, né? Tá bom? Então, beijo no coração de vocês, até a próxima, e a gente vai com mais calma pontuar essa última trombeta e vai entrar nas taças, até porque é uma sequência, né? Então quando eu saio de uma, eu entro na outra. Então a 7ª trombeta, ela vai abrir um leque para eu entrar nas taças, então eu preciso pontuar ela depois. Abraço, beijo.